Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de filosofia do terceiro ano, né? Eu sou o professor Luiz Cláudio e nós vamos então agora falar de um assunto interessante aí, dentro, né, do nosso conteúdo, que trata do seguinte. Vamos ver aí a nossa aula de hoje, ó. Nós estamos falando de tópicos de filosofia contemporânea, né? São tópicos, né? São pequenos reflexos ali do que é a filosofia contemporânea, tá bom? Então vamos ver aqui, nós vamos falar sobre liberdade. Liberdade e determinismo é o assunto da nossa aula de hoje. Então vamos ver aí, ó, a gente já começa pensando, você é livre, você é aluno, você está aí, você se sente livre. O que é liberdade então? O que diz que eu sou livre? O que determina que eu sou uma pessoa livre de fato? Hein? Então, nós nos sentimos livres? Né? Será que é eu fazer o que eu quero fazer, o que dá na minha cabeça? Vamos ver aqui alguns pontos sobre o que não é liberdade, para a gente pensar sobre o que é a liberdade. Então vamos ver aqui, ó. Começando, a liberdade não é fazer o bem que quero. Então, eu faço o que eu bem quero na vida. O que dá na minha cabeça, pô, eu estou fazendo, né? Isso não é liberdade, hein? Então, por quê? Porque eu ajo por impulsos muitas vezes. Muitas vezes são os meus desejos que me comandam. Os desejos imediatos da vida. Então, agir por impulso, agir por desejos imediatos, né, não me deixa livre. Muitas vezes depois eu me arrependo do que faço. Por quê? Porque eu não fiz com a consciência da minha liberdade. É indiferença? Eu sou livre, então eu sou indiferente? Ou seja, eu vou agir sem razão ou sem motivo? Também não é liberdade. Então, eu não vou aí fazer as coisas, né, sem nenhum motivo. Tudo nós temos um motivo para fazer. Então, não é indiferença. E pior ainda, não é libertinagem, que é uma palavra oposta da liberdade. Uma palavra pejorativa, né? Que é a ausência completa de normas, de regras, de leis. Então, eu vou fazer as coisas agora que der na minha cabeça. O sinal está fechado, eu vou passar no sinal vermelho, né? Tem horário para chegar na escola, só chego atrasado. É libertinagem, o cara faz o que quer e não cumpre as normas, não cumpre as regras, os horários, né? Não faz as coisas direito, porque ele acha que ele é livre, ele faz o que ele bem quer, né? E também não é assim, tanto não é assim, que se ele fizer alguma coisa errada, ele pode ser punido, né? Se ele vai no supermercado e pega lá uma lata de salsicha e vai sair do supermercado com aquela lata, dá maior assim, porque ele é livre, o segurança vai chamar ele, vem cá, pela camisa, né? Vai puxar ele, vem cá. E pior, se ele for levar escondido, for pego, ele vai até preso. Por quê? Porque existem regras, existem normas, existem leis. Então, liberdade não é fazer o que eu quero, né? Nem libertinagem. Entenderam? Muito bem. Agora vamos ver o que é a liberdade do ponto de vista filosófico, né? No campo que nós estamos tratando aqui, ó. A liberdade, ela está ligada com a minha autonomia. Ela está ligada com o poder que eu tenho de fazer escolhas, né? É por isso que nós não somos livres de escolher o que nos acontece. Esse é um ponto da liberdade que tem que ser pensado. Por exemplo, ninguém aqui escolheu nascer. Nós estamos no mundo, né? Nós existimos, estamos aqui, temos um nome, temos uma família, temos uma casa, estamos vivendo, estamos estudando. Mas ninguém escolheu nascer, estar aqui nesse mundo. Você apareceu aí na barriga da sua mãe, né? Ela gerou, você nasceu. Mas foi uma escolha sua? Ninguém aqui escolheu nascer, não é isso? Então, nem tudo está ao nosso alcance de escolher, né? Mas quando nós nascemos, que nós entramos nesse mundo, nós começamos a perceber o mundo, a conhecer o mundo, a nos relacionar com o mundo e com as pessoas e com as coisas, nós vamos começar a ter o quê? Escolhas.
E junto com a escolha vem um monte de coisa. Um monte de coisa. Né? Então vamos continuar aqui pensando sobre a liberdade. Isso é um ponto, né? Esse é um ponto. Nós somos livres para responder escolhendo diferentes tipos de ações ao que nos acontece. Então veja bem, você vê aí a estrada dos caminhos, você escolhe. A escolha está sempre à nossa frente. Até uma determinada idade, as pessoas, nossos pais, escolhem por nós. O cuidador, pode ser um avô, pode ser um tio, uma tia, enfim. Até uma determinada idade, as pessoas escolhem por nós. Chega o momento da minha consciência que eu vou fazer as minhas escolhas. Né? Então, a liberdade, ela passa por esse processo de escolhas. De escolhas. Ela não é algo biológico. Ela não é algo biológico, simplesmente. Ela é algo da minha consciência. Tá aqui, ó. A minha consciência que vai fazer eu pensar, através de critérios, de escolhas, eu fazer as minhas opções. E tem muito filósofo que vai falar sobre isso. Muitos, né? Vão falar sobre isso. Agora, vem cá, tem um detalhe que a gente vai falar agora. Qual é o detalhe? A filosofia vai questionar. É que existem os determinismos. O que é o determinismo? Agora é que vai pegar, ó. Por quê? Beleza, professor, o senhor falou que nós somos livres, porque nós podemos fazer escolhas. Certo, certíssimo. Nós temos autonomia. Certíssimo. Mas o homem, ele não possui plena liberdade. Isso que a filosofia vai afirmar. Por quê? Porque existem os determinismos. Eu vou já explicar para vocês. As ações individuais, elas seriam causadas e determinadas por alguns fatores. Então tem vários fatores que determinam a minha liberdade. Ou seja, que entram junto com a minha autonomia. Que são fatores naturais ou constrangimentos sociais. Então aqui são os fatores que vão dizer, que vão olhar para mim, a minha consciência, a minha escolha, o meu poder de escolha, de ter autonomia, eu tenho. Mas existem alguns fatores levantados filosoficamente, chamados determinismos, que vão trazer e colocar a minha liberdade em xeque. Vou pensar sobre ela. Até onde, até que ponto vai a minha liberdade? Aqui é que está a questão. Então vamos saber o que são os determinismos. Ó. Os modos do determinismo. O primeiro determinismo que eu quero mostrar para vocês aqui chama-se determinismo da natureza. Olha aí, ó. O que é isso, hein? Tudo que existe no mundo está sujeito a quê? Leiam comigo aí. A uma rígida relação entre causa e efeito, que é a visão científica das coisas. Então, existe uma relação de causa e efeito. O que significa o determinismo da natureza, pessoal? Causa e efeito. Essa imagem aqui mostra um pouco a natureza, né? Um exemplo. Você mora numa comunidade. Existe a cheia e a seca. Tem época que o rio enche. Aqui, esse ano encheu, né? O centro da cidade ficou alagado. Pessoas não iam para o centro, foi tudo bloqueado. Isso é um determinismo da natureza. Eu não tenho, a minha liberdade, né, não pode controlar um fenômeno da natureza. Eu estou todo prontinho, animado, que eu vou sair para namorar. O tempo fecha, cai uma chuva daquela torrencial que tu não sai de casa. Tchum, murcha. Determinismo da natureza.
A sua vontade, a sua escolha era: eu vou sair. Mas o tempo formou, foi uma tempestade com trovão, que foi até embora a energia, apagou tudo. Você teve que ficar em casa, né? Te impediu de fazer a tua escolha. Então, são determinismos. Você pode até sair, né? Você tem a liberdade para sair na chuva. Mas de uma maneira ou de outra, criou um impedimento naquele momento. Então, o determinismo da natureza são esses fenômenos que ocorrem, né, que tem uma causa e tem um efeito. Né? Uma causa e tem um efeito. Que não depende da sua escolha, da sua vontade. Amanhã você vai para a praia. Não depende de você se vai fazer sol ou vai fazer chuva. Depende da natureza. Né? Você está doido para ir para a praia. De manhã cedo, chuva direto. Acabou a praia. Né? Quer pegar um sol, um bronze e tal. Não tem. Então não depende de você. Então esse é o determinismo da natureza. O outro modo, né? Vamos ver aí, ó. Então, ó, o determinismo da natureza, só para a gente fechar aqui, é esse determinismo causado pelos fenômenos naturais. Tá bom? Então escrevam aí, deixei uma página em branco, que é para vocês escreverem. Causado por causas naturais, da natureza. Tá bom? Esse é o determinismo da natureza. Agora nós vamos falar de um outro determinismo. Sai aquela paisagem, olhamos agora para quem? Para a pessoa, ó. Né? Estamos olhando para o ser humano, para a pessoa humana. Nós, seres humanos. Nós também temos um determinismo nosso, que nós chamamos de determinismo humano. O que é isso? Vamos ver, ó. Nós temos um corpo sujeito a leis físicas e químicas, pessoal. Nós somos um ser que tem necessidades, determinismos constitutivos de sua própria natureza. Então, o que significa isso? O determinismo humano. Nós não temos, por exemplo, nós vamos envelhecer. Eu não tenho liberdade de dizer, não, eu quero ficar eternamente jovem. Não existe isso. Se eu subo numa mesa, eu caio. Se eu subo numa escada, eu vou cair. Não, eu vou levitar, não vai cair. São determinismos humanos. Nós estamos sob a lei física e química, né? Então, não tem para onde nós resolvemos isso. São determinismos próprios da natureza humana. A fome, né? Tudo que nós sentimos. Outro determinismo, o determinismo cultural. Esse aí, explicando assim rapidamente para vocês, é aquele determinismo onde nós nascemos numa cultura. Eu não escolhi nascer na cidade que eu nasci, no bairro onde eu nasci, né? Eu nasci aqui. Eu tenho uma cultura, eu sou indígena, eu sou alemão, eu sou amazonense, eu sou paulista, eu sou japonês. Eu não escolhi ser isso. É um determinismo cultural. A cultura onde eu nasci, as heranças que eu tenho, a religião, tudo. Eu já nasci dentro desse mundo com essa cultura. E eu absorvi essa cultura para mim. Então, as pessoas nascem numa cultura determinada. Todo mundo nasce numa cultura determinada. Nós não escolhemos a cultura que nós temos. Eu não escolhi ter o olho preto. Não escolhi. Né? Outra coisa agora, para finalizar aqui. Afinal de contas, aí eu jogo uma pergunta para vocês. Nós somos livres ou somos determinados? Olha só, né? Bem, uma coisa importante que a filosofia nos aponta. Nós temos consciência dos determinismos. Eu sei que se eu subir numa escada e eu me jogar, eu vou me esborrachar lá embaixo, eu vou cair. Eu tenho consciência. Eu sei que hoje eu tenho 15 anos, 16 anos, 17 anos, mas daqui a pouco eu vou ser um idoso. É um determinismo humano. Eu sei que o tempo, que as coisas que acontecem aí fora não dependem de mim. Então eu tenho consciência de tudo isso. E ao tomar consciência de tudo isso, ou seja, das causas que agem sobre ele, sobre mim, eu sou capaz de realizar uma ação transformadora. Aí sim, eu vou buscar usar a minha liberdade, a minha autonomia e fazer as melhores escolhas, mesmo com os determinismos. Eu vou fazer as melhores escolhas para que eu possa, então, ser
feliz. Afinal de contas, nós somos livres porque nós queremos, nós somos livres porque nós podemos escolher, pensar, agir, mas a liberdade pressupõe responsabilidade. Tá certo? Beleza? Deu para entender? Então vamos agora para as questões da nossa DLI. Tá aí, ó, 3 questões para vocês. Você é livre? Então o que é a liberdade? Segunda, o que caracteriza o determinismo cultural? E a terceira, como que o homem supera esses determinismos? Vamos lá? Vamos trabalhar? Depois a gente volta.
Muito bem, pessoal, então vamos aqui retornando, né, para que a gente possa então comentar um pouco sobre as questões que foram propostas aí na nossa atividade de hoje, né? Vocês viram que nosso tema é sobre a liberdade, mas a liberdade do ponto de vista filosófico, né? O que a filosofia pensa sobre a liberdade? Claro, ela problematiza a liberdade. Ela diz que a liberdade, ela tem lá os seus pormenores, né? Nós somos livres, né? Então essa é a questão. Então o que é a primeira pergunta aí para vocês, né? É justamente isso. Você se acha livre? Você se acha livre? Então, é para você pensar, né? Como é que eu sou livre? Por que eu sou livre? De onde vem a minha liberdade? Por que eu me sinto livre? Será que... Tudo bem, eu não estou dentro de uma gaiola, não estou dentro de uma grade, eu não estou preso, não estou num presídio, onde as pessoas estão encarceradas, né? Então, será que só está... A liberdade é só não estar encarcerado? Será que a liberdade é só saber que eu posso ir e vir? Isso só é liberdade? Tudo isso a filosofia está problematizando aqui. Será que tem pessoas que vivem fora das grades, mas não vivem com liberdade? Será que o garoto, a garota, o jovem, a pessoa que usa droga, será que ele se sente livre? Ele também não é um certo escravo? Porque o contrário da liberdade é a escravidão, não é? Não aquela escravidão colonial, de ter um senhor, mas essa escravidão onde o senhor pode ser outra coisa. Então você vê que a liberdade não é só simplesmente eu não estou preso, eu estou livre. A filosofia vai além desse olhar do senso comum, né? O senso comum diz o seguinte: não, eu estou livre porque eu não estou preso. Eu não estou trancado num quarto e alguém levou a chave. Então eu não estou preso num lugar. Eu sou livre. Mas ela vai dizer, mas será que só é isso a liberdade? Então a pergunta para vocês é nesse sentido, né? Você se sente livre? Aí você reflete, né? Sinto. Tem gente que é escravo de uma paixão, não consegue ter uma, né, se controlar, vai pelos seus impulsos. Às vezes o outro controla a vida da pessoa, a outra pessoa controla, né? Ele é livre? É livre, né? Ele está livre, ele está andando para cima e para baixo, mas muitas vezes é dominado por uma outra pessoa, muitas vezes é controlado por uma outra pessoa, não é? Talvez tem medo. Então, você vê que a liberdade ela é muito mais complexa do que simplesmente estar preso ou estar solto, né? Então, o que é a liberdade? De uma certa forma, a liberdade é esse poder, essa autonomia de fazer escolhas. Isso, de uma certa forma, é a liberdade, quando eu faço as minhas escolhas, né? Então, ela está um pouco voltada para isso. E toca também na responsabilidade, né? Outra questão, o que caracteriza o determinismo cultural? É que eu já nasci dentro de uma cultura, como eu falei. Eu nasci dentro de uma cultura, eu não escolhi ser amazonense, eu não escolhi nascer naquele lugar, eu não escolhi nada. É um determinismo cultural. É a minha cultura na qual eu vivo, na qual eu respiro, na qual eu aprendi a viver e me relacionar, a conviver, a ser o que eu sou, a trabalhar, a estudar, ou seja, seguir minha vida dentro daquela cultura. E a terceira, como o homem supera esse determinismo? Ele supera tomando consciência do determinismo. Não adianta, se eu nasci numa cultura X, Y, eu sou daquela cultura. A minha estrutura biológica, o meu comportamento, tudo está voltado para aquela cultura. Não adianta eu querer modificar radicalmente, que eu vou sofrer. Eu tenho que aceitar, acolher, tomando consciência desses determinismos. Como eu sei que se eu subir, eu caio, né? Então, isso é que a filosofia vai nos ajudar a pensar sobre a liberdade. Tá bom? Valeu? Entendido? Então, valeu. Até a próxima aula, hein?